祝福を感謝します。 Vamos começar o nosso culto. それでは礼拝を始めたいと思います。 Vamos curvar a nossa cabeça. Vamos começar com uma oração. お祈りをして、始めたいと思います。 Senhor, Deus meu Pai, obrigada por esse dia. Obrigada, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui na Tua casa. Obrigada por nos amar tanto a ponto de entregar o Seu Filho para morrer no nosso lugar. Obrigada, Jesus, por ter escolhido estar naquela cruz no nosso lugar. Obrigada por nos dar o privilégio de ter a vida eterna. E principalmente por nos convencer de estarmos aqui hoje, Pai. Que o Senhor derrame da Tua graça sobre o coração de cada um aqui. E que cada um aqui tenha o anseio de Te adorar, de estar na Tua presença, Senhor, de Te dar glórias e que o coração de cada um aqui seja grato por tudo que o Senhor fez, faz e ainda vai fazer por nós. E que o nosso coração seja um coração tão grato, Senhor, que seja um coração disposto a entregar tudo ao Senhor. Eu oro, eu entrego esse culto nas Tuas mãos e te peço que o Senhor se faça presente, Pai, em nome de Jesus. Amém. A primeira música que nós vamos cantar é Tu Estás Aqui. まずはじめにイエス様ここにいますという賛美をいたします。 Ela fala assim, que os meus olhos, eles não podem vê-lo, 私たちの目では見えないけれど、 mas eu posso sentir. でも、 Eu sei que Ele está aqui. でも神様がここにいるということを感じることができます。 As minhas mãos não podem tocar o rosto do Senhor, 私たちの手は神様の光に届かないかもしれないけ mas eu sei que Ele está aqui. れど、でも私は主がここにいることを知っています。 Porque o meu coração pode sentir a Tua presença. それは私の心がイエス様の臨在を感じるからです。 Eu sei que Ele está aqui. イエス様はここにいる。私は知っている。 Estás
今日ここに私たちがいるのは para estarmos na presença de Jesus. イエス様の臨在のもとにいるためです。 Para que a gente possa contemplar a face dele. そしてそれは私たちがその臨在を感じるためです。 E que a gente possa se entregar a ele. そして私たちが主に捧げることができるように。 Foi graças à morte de cruz イエス様の十字架により、 que hoje nós podemos ter vida. そして私たちが今生きていることができるのです。 Antes de Jesus, para nós termos acesso a Deus, a gente tinha que ir até o sacerdote e o sacerdote tinha que fazer todo um ritual para que a gente pudesse ser lavado dos nossos pecados. イエス様がこの世に来られる前は、私たちは祭司のもとに行き、祭司によるの指示によって清められなければなりませんでした。 Quando Jesus morreu na cruz, o véu se rasgou. イエス様が、よみがえることによってその幕は開かれました。 E ele foi o Cordeiro perfeito. そしてイエス様が、清い羊飼いであったのです。 Foi o sacrifício que o próprio Deus entregou. イエス様、神様自身が全てを捧げたのです。 Para que a gente pudesse ter uma vida de intimidade com ele. それを私たちが主との密に関わりを持つために、 Que hoje a gente possa adorá-lo com todo o nosso coração. 私たちはそれを心から賛美しましょう。 Vou convidar todo mundo para que pudesse levantar. 起立して共に賛美しましょう。Dia do
イエス作戦説にハーモニーに演奏していただきます。おはようございます。パスタおめでとうございます。わずかですけど、私のハーモニカで、お願いしたいと思います。今出ないですね。だから出ます。今はじゃあちょっと感想がいいですか。一緒に賛美しますか。違う。
イエス様は私たちが苦しい時も、また一人でいても共にいてくださる。 Ele sempre está conosco. 共にいつもいてくださる。 Yesus sama
神様感謝いたしますという賛美です。 Que a gente possa realmente agradecer ao Senhor. 私たちが本当に神様に感謝する心を持つことができるように、 Por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda vai fazer. 私たちのためにしてくださったこと、またこれ以上にもこれからもしてくださることに対して、 Mas que a gente possa ser agradecido a Ele, principalmente pelo que Ele é. 私たちがイエス様でご自身の方を、感謝することができるように、 Que Ele realmente seja o Senhor da nossa vida. そして私たちの、生活の中に生きてくださるようにお祈り賛美しましょう。マルコ16章1節から6節。
pessoal, elas foram ao túmulo. No caminho perguntavam umas às outras: quem vai tirar para nós a pedra que fecha a entrada do túmulo? Elas diziam isso porque a pedra era muito grande. Mas quando olharam, viram que ela já havia sido tirada. Então elas entraram no túmulo e viram um moço vestido de branco, sentado do lado direito. Elas ficaram muito assustadas. Mas ele disse: não se assustem. Sei que vocês estão procurando Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Mas ele não está aqui, pois já foi ressuscitado. Vejam o lugar onde ele foi posto. さて、安息日が終わったので、マグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメが行って、イエスに塗るために香料を追い求めた。そして主の初めの日に早朝、日の出のところに墓に行った。そして彼らは、誰が私のために墓の入り口から石を転がしてくれるのでしょうかと話し合っていた。ところが目を開けてみると、石はすでに転がってあった。その石は非常に大きかった。墓の中に入ると、右手は真っ白な長い衣を着た若者が座っているのを見て、非常に驚いた。すると、そこの若者は言った。驚くことはない。あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょうであろうか。イエスはよみがえって、ここにおられない。ご覧なさい。ここが納めした場所である。Eu fico imaginando como aquelas mulheres se sentiram naquele momento. 私は今想像することは、彼女たちはどのような気持ちであったのだろうか。Elas foram tão tristes ao túmulo. Mesmo Jesus já tendo dito que ele ressuscitaria, eles assim não acreditaram que seria tão rápido, né? 彼らは本当に悲しみの中に、他の方に来ました。もちろんイエス様がよみがえるということを分かっていたけれど、それが本当にそのことが起きるかということもまだ信じていなかったのです。E elas foram tão tristes até a sepultura de Jesus. Quando o anjo falou para elas que ele não estava mais lá, pois ele havia ressuscitado, eu imagino a alegria que elas sentiram no coração naquele momento. 悲しみながら、他に行ったけれど、そこで天使がもうイエス様はここにいないと言われたときに、本当に、そしてよみがえられているということに聞いたときに、彼女たちはどんなに喜んだことでしょう。Que nesse momento todos nós possamos imaginar como elas se sentiram, porque nós sabemos como nós nos sentimos hoje, mas que a gente possa também compartilhar dessa alegria de se lembrar que Jesus ressuscitou. 彼女たちが本当にその時に感じたように、イエス様がよみがえった喜びを私たちも今日味わってみたいと思います。Que nesse momento a gente possa se levantar e se abraçar uns aos outros, que a gente possa se alegrar que Jesus vive. Amém? みんな起立して、そして本当にイエス様が生きているということを私たちは心から賛美したいと思います。Amor
Sensei está orando pelas ofertas, pela mensagem e pelo dia. それでは、献金とそしてメッセージのお祈りをしたいと思います。愛するイエス様、このひとときを感謝いたします。イエス様、私たちのためによみがえってくださったことを感謝いたします。そしてここに私たちが捧げた献金はささやきのものでありますが、教会に必要なところに使うことができ、あなたの祝福を賛美いたします。またイエス様、これからメッセージをされる朝日さんの上にどうか霊なる力を注いで主が満たしてあげてください。あなたの御言葉を語る権威と力を注ぎ、また聞く私たち一人一人の上においてご聖霊様の豊かな働きがあることを祈り、また子供たちの劇も主が祝福してくださることをお願いいたします。イエス様の皆によって感謝してお祈りいたします。Agora nós vamos ter o teatro das crianças. 子供たちの劇を今から見ましょう。
queria muito que a gente ficasse de bem com ele. Aí ele mandou Jesus. E a Páscoa foi quando Jesus foi salvar a gente. Todo mundo adorava Jesus. Todo mundo gostava de estar perto dele. Porque ele é muito bom. Jesus falava de Deus e cuidava das pessoas. Mudou céus, deu comida para um monte de gente. Transformou água em vinho. Jesus falava que ele era um caminho para todo mundo ficar perto de Deus. E por isso tinha gente que não gostava dele. Essas pessoas queriam crer em Deus, Jesus. Ele sabia disso. Mesmo assim, foi lá para Jerusalém. Lá ele preparou uma janta bem especial para os amigos dele. Jesus provou a comida que Deus deu a Deus. Ele dividiu com os amigos. Eles beberam, comeram e até cantaram. Nessa hora, ele ensinou uma coisa muito importante. Que a gente deve amar os outros, igual ele amou a gente. Depois do jantar, ele saiu com alguns amigos para orar. Você acredita que eles dormiram? Ele falava, acordem, acordem, acordem. É importante que vocês oravam, gente. Mas eles não acordavam. Bem nessa hora, quando ele estava orando, foi preso. Daí foi bem chato. Pelo meio, fizeram tudo ali. Machucaram. Eles vinham de chicote e tá. E agora era sexta-feira. Fizeram ele carregar uma cruz bem pesada. Foi muito difícil carregar aquela cruz. As pessoas gritavam, sabe assim mesmo? Se você é Deus, desce daí, cara. E ele estava sofrendo sem falar nada. Foi bem triste. E agora Jesus estava morto. Tudo ficou escuro. Bem escuro. E as nuvens choravam no céu. Eles colocaram de Jesus na caverna. Porque se dá por um guarda bem bravo, pra ninguém enganar. Mas ele deu nada de se arrepender. Percebeu que Jesus era Deus. E ele pensou. Os amigos de Jesus ficaram sozinhos. Como tudo aquilo que eles sonharam tivesse acabado. No domingo, três amigos de Jesus foram dar a luta. Eles estavam tristes, porque ele tinha morrido. Mas para ser muito bem, ele falou assim, eu não tenho medo. E Jesus não está, mas é porque ele está vivo. E eles saíram correndo. Jesus está vivo, Jesus está vivo. Aí ela não gostava de Jesus, achei que era Deus.
おはようございます。Quem aqui já ganhou ovo de chocolate? Quem aqui já ganhou ovo da Páscoa? Ninguém ganhou? パスコの、卵をいただいていた人。Você sabia que o chocolate é mais barato quando acaba a Páscoa? チョコレートはイースターの日が終わると安くなるということをみんなご存知ですか？ É um segredinho para depois você passar nas lojas aí e você comparar o preço, tá? それでは皆さん、パスコが終わった後にお店に行ってみてください。 Hoje nós vamos falar acerca de uma coisa muito interessante. とても、面白いお話を今日したいと思います。 Qual o significado da Páscoa para você? É só o coelho que dá ovos de chocolate? イースターの日ってどういう意味なんでしょう？チョコレートのうさぎの形をしたチョコレートを皆さんに渡すということなんでしょうか？ E o mais engraçado é que o coelho nem bota ovo, né? そして、もっと、これは不思議なことは、うさぎの卵を見ません。 A Páscoa é muito mais do que um feriado. 休日の日よりも、パスコは本当にもっと、意味がある日です。 Mas esse acontecimento é o coração pulsante da nossa fé. それは信仰による私たちの夜もてなしのひとときです。 A morte e a ressurreição de Cristo não é somente um evento histórico. ただの、イエス様のよみがえりと、そして、死はただの、歴史であってではありません。 Mas se trata do fundamento mais importante da vida cristã. クリスチャンの中でとても大切な、ことであります。 Lá em Roma, muitos homens foram crucificados, mas somente um. ローマではたくさんの人たちが十字架にかかりました。でも、ただ一人。 Somente um morreu pelos nossos pecados, que é Jesus Cristo. ただ一人、私たちのために十字架にかかって死んでくださった方がいます。その方がイエス様です。 E para a gente falar um pouco sobre a ressurreição, eu gostaria de fazer a leitura de 1 Coríntios, capítulo 15. もっと私たちが理解するために、コリント第一の手紙、15章の Versículo 1. 一節。 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 até o 8. E depois do 12 ao 14. コリント第一の手紙15章の1節から8節、そして12節から14節。273ページ。 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1. コリント第一の手紙15章の1節。 Diz assim o texto: Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vivem, embora alguns já tenham adormecido. E depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceram também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. E aí lá no versículo 12: Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou.
e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. 兄弟たちを私たちが以前あなた方に伝えた福音、あなた方にも受け入れ、それによって立ってきたあの福音を思い起こしてもらいたい。もしあなた方がいたずらに信じないで私の述べ伝えた通りの言葉を固く守っておれば、この福音によって救われるものである。私が最も大事なことをしてあなた方に伝えたのは、私自身も受ける言葉であった。すなわちキリストが聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと、そして葬られたこと、聖書に書いてある通り、3日目によみがえったこと、ケパに現れ、次に12人に現れたことがある。その後、500人以上の兄弟たちに同時に現れた。その中にはすでに眠った者たちもいるが、大多数が今もなお生存している。その後、ヤコブに現れ、次にすべての人たちの現れ、そして最後には月のように生まれたような私たちにも現れたのである。12節。さて、キリストは死人の中からよみがえったのだと述べ伝えられているのに、あなた方の中のある者が死人の復活などはないと言っているのはどうしたことか。もし死人の復活がないなら、キリストはよみがえられなかったであろう。もしキリストがよみがえられなかったとしたら、私たちの宣教は虚しく、あなた方の信仰はまた虚しい。Os coríntios, eles receberam a mensagem do Evangelho e eles creram. コリントの人たちはイエス様のメッセージを聞いて、そして信じました。Eles tiveram suas vidas transformadas. そして彼らは信仰によって改心されました。Assim como eu e você um dia ouvimos, cremos, também tivemos a nossa vida transformada. 私たちが本当にイエス様を信じて、そして受け入れたことによって、私たちも顧みられたように。Acontece que a dúvida surgiu. でも、そこによって不思議なことに疑問が湧いたのです。Talvez em algum momento da sua vida você parou para se perguntar: será que isso é verdade? 皆さんの人生の中で本当にそれは本当だったのかという疑問に思えたこともあるでしょう。Assim como nos dias de hoje, muitas pessoas negam que Jesus ressuscitou, eles não acreditam nisso. そして多くの人たちは現在もイエス様がよみがえったということをまだ信じられない人がいます。Por isso é uma questão de fé. それは本当に信仰によって得るものです。E muitos tentaram provar que Jesus nunca existiu. また多くの人たちはイエス様は、この世にいられなかったと思っている人もいます。Mas não conseguiram. でも誰一人それは真実で、ないということを確認することができませんでした。A questão é que a ressurreição não temos como provar. もちろん私たちはよみがえったイエス様を私たちはどのような証拠を見せることはできません。Nós temos os registros bíblicos de testemunhas vivas. また聖書にそれを書いてあり、また私たちの人生によってそれを明かしされている人たちによって知ることができます。E por que existe a dificuldade de crer que Jesus ressuscitou? なぜイエス様がよみがえったということに対して私たちは信じることができないのでしょう。Porque a sua ressurreição prova que Jesus venceu a morte e que Ele é Deus. それはイエス様がよみがえり、そして、生き返られたということによって神であることを示しているからです。Jesus é o nosso Salvador. イエス様は私たちの救い主です。Ninguém poderia nos salvar se estivesse morto. イエス様は死んでいる方であれば誰も一人救われることはできなかったのです。E é interessante que nos versículos 12 a 14, Paulo está dizendo que sem a ressurreição, a nossa fé é inútil. パウロは12節と13節によって、死がなければ私たちは無駄であるということを言っています。
nada disso que nós estamos fazendo hoje faria sentido. もし私たちが、やっているすべてのこの、イースターの日のことに対しての何も意味がなくなってしまいます。 Tem muitos cristãos que enfatizam somente a morte de Cristo. 多くの人たちはイエス様が死んである方であるということに対してそれを思っている人がいます。 Mas sem a ressurreição, a cruz é somente uma tragédia. でも、よみがえらなければ、ただ十字架というものは、ただの事件が起きたということしか言われないでしょう。 inocente sendo brutalmente assassinado. そして、何も、罪を犯してない人がこのようにして殺害されてしまいます。 E hoje nós vamos ver como Paulo reforça a certeza sobre a ressurreição de Jesus. パウロは、イエス様の十字架でよみがえりについてどのようなことを言っているかということを今日見ていきたいと思います。 Primeira coisa, versículos 3 e 4. まずはじめに3節と4節。 Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia segundo as Escrituras. 私が最も大事なこととしてあなたに伝えたのは私自身を受けることであってすなわちキリストが聖書に書いてある通り私たちの罪のために死んだことそして葬られたこと聖書に書いてある通り聖書に書いてある通り3日目によみがえった。 Primeira coisa que Paulo fala é que nós temos a certeza de que Jesus ressuscitou com base nas Escrituras. パウロが言っているように聖書によってイエス様がよみがえったということをはっきりとここで示しています。 Quando Paulo escreveu essa carta, não existia a Bíblia como nós conhecemos hoje. パウロがこれを書いたとき、今日私たちが持っているような聖書はありませんでした。 Quando eles falavam sobre as Escrituras, eles faziam menção ao Antigo Testamento. もちろん、その時代では旧約聖書の方を使われていました。 E no Antigo Testamento nós temos registros de profecias de que o nosso Salvador, ele morreria e ressuscitaria. 旧約聖書の時代にはイエス様がよみがえり、そして死に、そしてよみがえるということを予言しています。 Eu não vou ler porque vai tomar muito tempo, mas se você for bastante curioso, está escrito em Isaías 53, em Salmos 16 e em Ezequiel 37. 私は読みませんけれど、イザヤ36節、イザヤ53節と詩編16節とエゼキエルの37節に書いてあります。 Tem algumas passagens também do Antigo Testamento que não falam explicitamente que Jesus iria ressuscitar. そして、旧約聖書のところにおいては、中には本当にイエス様がよみがえったということをきちんと書いてないところもあります。 Mas, por exemplo, a lei da purificação de Moisés, ela representa a ressurreição de Cristo. ヨセフがよみがえったということに対して、イエス様のよみがえりを伝えているということも意味することがあります。 Isaías 53 foi escrito mais ou menos 700 antes de Cristo. イザヤ53節には、本当に、700年前に書かれたことになる。 E 700 anos depois, nós vimos a profecia se cumprindo. そして700年後に、本当にその予言が叶えられたということが分かります。 Nós temos vários registros de profecias falando acerca do mundo. また世界のことに対していろんな方法で予言している人たちがいます。 Quem é que lembra quando falaram que em 2012 o ano ia acabar, o mundo ia acabar? 2002年にこの世は終わるということを聞かれた人もいるでしょう。 E sabe o que é pior? それとても、いけないことは、 A data que eles marcaram era o meu aniversário. それは私の誕生日の日であるということを言われてたんです。 Era 21 de dezembro de 2012, eu nunca esqueço. 12月12日の21日の2010
injustas. ですから、そのような状況によって、本当に、きちんとした教えをしなかった人たちが悪くを思います。 Mas essas profecias não se cumpriram. そのことは予言されませんでした。 Mas as profecias da Bíblia todas se cumpriram. でも、聖書に言っている予言は全てが行われたのです。 A que ainda não se cumpriu é que Jesus vai voltar. まだ行われていないことは、イエス様がもう一度再臨されるということです。 E se você não acredita, vamos ver até o final dessa mensagem. もし信じなかったら、このメッセージを最後まで聞いてください。 Segunda coisa que Paulo nos apresenta está no versículo 5 a 8. それの次にパウロが言っているのは5節から8節のことです。 E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. ケパに現れ、次に12人に現れたことである。その後、500人以上の兄弟たちに同時に現れ、その中にすでに眠った者たちもいるが、大多数は今なお生存している。その後、ヤコブに現れ、次にすべての人たちに現れ、そして最後に輪が突き立たずに生まれたような私にも現れたのである。 Segunda coisa que nos reforça sobre a verdade da ressurreição é que nós temos testemunhas oculares. 私たちは次に見ることは本当に、見てもいない状況から見ている証である。 A gente viu hoje Jesus ressuscitando aqui, né? 今日は私たちイエス様がよみがえったことを見ましたよね。 Lógico que foi uma representação simbólica, né? それはもちろんただその印として見せられたことであるが、 Mas na crucificação, os incrédulos viram Jesus morrendo. でも十字架に、多くの未信者たちはイエス様が十字架にかかったことを見ています。 Mas depois da ressurreição, ele foi visto por seus discípulos. そして、よみがえりの後、イエス様は弟子たちに現れたのです。 É curioso isso, ele não ter aparecido para todo mundo. イエス様がみんなに現れなかったことに対してとても不思議に思います。 Ele apareceu para os seus seguidores. イエス様に従う人たちの前に現れました。 E ele disse: Vocês receberão o meu Espírito Santo. そしてイエス様は私の聖霊をあなたが受け入れるでしょうと言いました。 E serão minhas testemunhas por todo o mundo. そして私の証人として全世界に広めるでしょうと言われました。 E se você não acha suficiente uma testemunha ocular, uma prova de que Jesus ressuscitou, então não tem o que fazer. もし私たちがそのイエス様がよみがえったということの証を信じることができなかったら、私たちは何もすることができません。 Mas imagina que todos esses homens que viram Jesus ressuscitado, eles morreram defendendo essa verdade. そして多くの人たち、イエス様がよみがえったことを見た人たちを、それを、に対してイエス様を守って、そしてみんな亡くなりました。 Aqui está dizendo que Jesus apareceu aos 11. ここに言ったのはイエス様が12人の弟子の中に現れたというんです。 Depois ele apareceu a 500. その後500人以上の人たちの中に現れました。 Depois ele apareceu a Tiago, que era seu meio-irmão. そして、ヤコブに現れ、 E por fim ele apareceu ao apóstolo Paulo. そして最後にパウロのもとに現れたのです。 Eu pergunto para você morreria por uma mentira? 皆さん、にお聞きしたい。嘘に対して皆さんはそのことに対して死にますか？ Se uma pessoa chegasse com uma arma e apontasse na tua cabeça, você defendendo uma mentira, falasse: se você continuar mentindo, isso é verdade? Eu vou matar você. もし Você morreria por uma mentira? そしてある人があなたの前に来てピストルを当て、あなたはここで死にます。あなた私のその嘘について死ぬって覚悟があるでしょうか？
as testemunhas serviram para nos provar que Jesus ressuscitou. でも多くの証によってイエス様がよみがえったということが真実であるということが分かります。 E a terceira coisa que nós podemos ver através do texto, eu quero ler os versículos 1 e 2. 3番目に私たちは言いたいことは1節と2節に書いてあることです。 Irmãos, eu quero lembrar-lhes que o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam, e no qual estão firmes, por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que eu lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. 兄弟たちを私たちが以前あなた方に伝えた福音、あなた方を受け入れ、それによって立ってきたあの福音を思い起こしてもらいたい。もしあなた方がいたずらに信じないで、私の述べ伝えた通りの言葉を固く守っておれば、この福音によって救われるのである。 A ressurreição não é somente um conto, uma história. よみがえりはただのお話、またある歴史だけではありません。 Mas percebam no texto que ela nos traz uma implicação no nosso dia a dia. これで15節を見ると、私たちの毎日の日々の生活の中で、私たちがしなければならないことを教えられていると思います。 Jesus, ele não voltou simplesmente à vida, como Lázaro, por exemplo. ラザロのようにイエス様はただよみがえっただけではありませんでした。 É engraçado que Lázaro morreu 2 vezes, né? でもラザロは2回死んだということを本当に不思議に思いませんか？ Mas Jesus não voltou à vida normalmente, assim, entre aspas, né? Como Lázaro. Ele voltou à vida de uma forma diferente. ラザロのようにイエス様はよみがえりませんでした。イエス様自身が顧みられた人間としてよみがえるのです。 Jesus, ele recebeu o corpo glorificado por Deus. イエス様は神の栄光を着たものとして変えられたのです。 E esse corpo glorificado possibilitou com que ele enviasse o seu Espírito Santo ao mundo. そしてその体によって世の人々に伝えることができる力が与えられたのです。 Vou dar um exemplo para você. 一つの例えを語りたいと思います。 Quando você lê a Bíblia, você não a lê sozinho. もし聖書を読むときに私たちは一人で読んでいるのではありません。 Quando você lê a Bíblia, Jesus se faz presente. その聖書を読むとき、イエス様があなたと共にいるのです。 Senão a Bíblia seria um livro qualquer, como todos os outros. もし、そうでなければ、この聖書はただ、他の本と同じなんです。 Mas é impossível um ser humano ter pensado nisso aqui e ela fazer o efeito que faz até os dias de hoje. 今日までこの、書物が私たちの人生を顧みるということ、本当に、とても素晴らしいものである。 O livro por si só não vai mudar a sua vida. この本一つだけでは私たちの人生は変えられません。 Mas aqueles que se disporam a estar na presença de Cristo, do Cristo ressuscitado, quando leem esse livro, esses sim têm suas vidas transformadas. でも私たちがこの聖書を読むとき、イエス様がよみがえったものとして、読むことによって私たちの人生は変えられるのです。 Se você não acredita, eu sou uma dessas pessoas. もしも皆さんが信じることができなかったら、その一人の私で、その一人は私です。 Assim como eu acredito que a maioria de vocês que estão aqui hoje, vocês experimentaram essa transformação de vida pela presença do Deus que ressuscitou. またここにいる多くの皆さんが本当にイエス様がよみがえったということを体験し、感じたことがあることでしょう。 E Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é inútil. パウロはこの私イエス様がよみがえったことを信じることができなかったら無駄であるということを言っています。 Se Cristo não ressuscitou, ele não faria diferença nenhuma para a nossa história. もしイエス様がよみがえってもそれを信じなければ私たちには本当にこの歴史もこのお話も意味がないんです。 E a ressurreição de Cristo, ela nos traz uma vida espiritual viva e real. イエス様のよみがえりは本当に生きた
本当生きたものとして私たちの人生に、現実に与えられる事実に起きていること。 A ressurreição nos traz esperança. また、よみがえる私たちに希望を与えてくれます。 Eu pergunto, você sente esperança pela sua vida por si? またあなた自身が本当に、聖霊によって変えられるということに希望がありますか？ Você sente esperança pelo seu trabalho? あなたの仕事に希望がありますか？ Você sente esperança pela sua família? あなたの家族に希望がありますか？ Você sente esperança pelo mundo lá fora? Tudo que você vê que acontece lá? またこの世に起きていることに対して希望がありますか？ Se alguém sente esperança nesse mundo, eu gostaria de saber como. この世に対して、希望があるのであれば、私はどのようにしてその希望があるのか知りたいです。 Tem muitos que acreditam que quando ficar rico, os problemas vão acabar. 多くの人たちは金持ちになればその問題が解決すると思っています。 Aí muitos ficam ricos e acabam tirando a sua própria vida. また多くの人たちは金持ちになり、そして自分の命を捨てる人もいます。 Ou a gente fica esperando que as pessoas ao nosso redor vão mudar e a gente coloca esperança nas pessoas. また私たちはその信じている人が本当に変えられるということに対して希望を持って待ちます。 E elas não mudam. でも彼らはその変わりません。 Depois que você conseguir conquistar tudo que você quer na sua vida, sabe o que vem? Vem a morte. でも私たちが本当に全てこの人生のことを行ったその後に何が来るか分かりますか？それは死です。 Você está preparado para a morte? 皆さんは死ぬことに対して準備ができているんですか？ Aí muita gente fala, quando eu ficar velhinho eu vou para a igreja. 多くの人は私は年を取ってから教会に行きますと思う人もいるでしょう。 E se você não ficar velhinho? もしあなたが年を取らなかったらどうしますか？ A gente não sabe o dia de amanhã. 明日のことは私たちは分かりません。 A gente pode atravessar a rua e ser atropelado. また私は道を歩いててそこで事故に遭うかもしれません。 A gente pode sofrer um AVC dentro de casa. また家の中で脳血に倒れることもしれません。 Pode acontecer tanta coisa nessa vida. たくさんのことがこの世で起きることがあります。 E aí vem a morte. そこに死が来るんです。 Acabou. 終わりです。 É o que muitos pensam. それが多くの人たちが考えているんです。 Mas a ressurreição de Cristo nos implica de que a morte foi vencida. でも、よみがえりはその死によって打ち勝ったと言っています。 A morte não domina mais sobre nós que cremos em Cristo. イエス様を信じている者は私たちはその死は私たちを支配しません。 A morte e a ressurreição de Cristo é a garantia de que nós também venceremos a morte. また死とそしてイエス様のよみがえりは私たちもその死によって、勝利を得るということです。 A ressurreição de Cristo não traz efeito somente no passado, mas ela traz efeito no nosso presente e no nosso futuro. イエス様のよみがえりはただ過去のものとしてではなく、現在そして、未来に対してのよみがえりの意味があるのです。 No passado, porque Cristo morreu e ressuscitou. また、過去はイエス様がよみがえって死によみがえったことです。 No futuro, porque Cristo voltará. E se alguém está morto, não tem como voltar. また、将来は、未来にはイエス様が、再臨される。もう死んだ人は戻ることはできない。 A esperança que nós temos para o nosso futuro é que Jesus vai voltar. 私たちは将来に対して、希望があるということはイエス様が、再臨されるということです。 E qual a mudança para o presente que a ressurreição de Cristo me traz? また現在私たちにイエス様のよみがえりはどのような意味をしているのでしょうか。 Volta um livro atrás na sua Bíblia, no livro de Romanos. ローマ書を見て、聖書の、コリントのその前、ローマ書の No versículo 11. 11章。
Romanos 8, versículo 11. 8章の11節。 E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. もしイエスを死人の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに宿っているなら、キリストイエスを死人の中からよみがえられた方はあなた方のうちに宿っている。御霊によってあなた方の死ぬべき体を捨て犯してくださるのである。 Da mesma forma que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele nos dá uma nova vida por meio do seu Espírito Santo. イエス様が私たちのために死んできてくださり、よみがえったように、私たちにもイエス様が聖霊様によって新しい命を与えてくださるのです。 E aí nós viveremos eternamente na presença do Deus Pai. そして私たちは永遠に神と共に生きることができるのです。 Quem aqui quer viver para sempre? 永遠に皆さんは誰が永遠に生きたいと思いますか？ Ninguém? Ah, bom. Eu vou perguntar mais uma vez. Quem aqui quer viver para sempre? 永遠に生きたいと思う人。 Precisamos crer na morte e na ressurreição de Jesus. 私たちはイエス様の死、そしてよみがえりを信じなければなりません。 Amém? アメン。 Vamos fazer uma oração? お祈りしましょう。 Senhor, nós te damos graça pela tua bondade, nós te agradecemos pelo teu amor e te agradecemos pela porção da tua palavra nesta manhã. Senhor, nós muitas vezes somos incrédulos, muitas vezes somos carnais, muitas vezes nós duvidamos daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor pode fazer e daquilo que o Senhor fará. Muitas vezes depositamos, Pai, a nossa confiança e a nossa esperança nas coisas deste mundo. Por isso, em nome de Jesus, queremos, Senhor, nos arrepender, Pai, e pedir que o Teu Espírito Santo possa nos trazer vida novamente, que o Senhor possa nos reavivar, que o Senhor possa nos consolar, que o Senhor possa nos confortar, que o Senhor nos ajude nas nossas dificuldades, na nossa incredulidade. Nos ajude, Senhor, porque muitas vezes não cremos na obra de Cristo por cada um de nós. Muitas vezes rejeitamos, Senhor, a Tua graça em nossas vidas e achamos que este mundo nos trará alívio, que este mundo nos trará alegria e que este mundo nos trará salvação. Nós olhamos para a cruz de Cristo, olhamos para a tumba vazia, olhamos para o novo corpo, Senhor, que destes a Cristo, a fim de que todos nós pudéssemos também participar dessa nova família que nasce com a ressurreição de Cristo, que é o Teu corpo, a Tua igreja e é a família de Deus. Nós te agradecemos, Pai, que possamos com o coração alegre celebrar a vida de Cristo, celebrar a Sua ressurreição e celebrar porque nós sabemos que Jesus voltará para buscar a tua igreja. Senhor, nós te damos graça e que continues abençoando a vida de cada um dos meus irmãos, abençoando, Pai, o nosso tempo de comunhão aqui, o nosso almoço, abençoando o nosso restante de domingo, a nossa semana, e que em tudo nós possamos nos alegrar na tua presença, que a tua presença possa ser suficiente para todos nós e que possamos seguir todos os dias olhando para o autor e o consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. E assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos nos levantar para a bênção apostólica. 祝祷を行いますので、ご起立お願いします。 Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com vocês hoje e para sempre. Amém.
tenho que pensar nas duas coisas, né? Podem sentar, gente. Só